Alô, amigos, hoje é quarta-feira, 24 de abril. Nós estamos iniciando pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, mais uma edição ao vivo do programa Espalha Fatos. E neste momento eu tenho o prazer de anunciar aos senhores o meu amigo Edson Lessa. Quem? O Edson Lessa, amigo do Sérgio Lessa. Sérgio Lessa, que está aqui conosco para apresentar as notícias de hoje. Qual é a pauta hoje, Lessa? Olá, irmão, olá, meus queridos telespectadores. Agradecer mais uma vez pela audiência, né? A todos que estão ligados, não só aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET, mas também como na canal 508 HD da NET, em todos os nossos sites e redes sociais. 508 HD. HD na Vivo. Se você tem Vivo e não tem NET, você pega a gente. E hoje estamos aqui, irmão, respondendo a sua pergunta. Qual é a pauta, né? A pauta de hoje. Eu gostaria que a população de Guarulhos soubesse um pouco do que aconteceu ontem na sessão da Câmara. A sessão da Câmara teve ontem. Sessão ontem? Teve, depois semana, das férias, exatamente, depois das... E tem notícia da Câmara também, TV Câmara parece que finalmente vai. Parece Mas que vamos começar com a sessão de ontem, né? Bom, na sessão de ontem, primeiramente nós tivemos lá uma grande discussão, né, com um requerimento do vereador Dr. Laércio Sandes, que ele pede informações relativas àquele retorno que foi feito em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, ali na Paulo Facini. Na Avenida Paulo Facini. Quem vem da Dutra, sentido Tiradentes, antes de chegar na Tiradentes, ali em frente à Igreja Universal, fizeram um retorno ali, inclusive com o prefeito Guti inaugurando. Aquele grande prédio da Universal onde funcionava Ferramentas Belzer, onde eu trabalhei, meu cara. Então, enorme mesmo. A igreja. Então, logo depois da igreja tem um retorno. Foi feito um retorno ali, porque o que acontece? Antigamente o retorno, você tinha que atravessar Tiradentes, ir lá até a churrascaria do Bosque e fazer a volta. Realmente era muito longo. Só que a grande reclamação da maioria dos vereadores foi em relação à falta de sinalização. Eles cobram ali algum parecer técnico a respeito da quantidade de veículos. Sabe por quê, irmão? Ao lado ali, bem na travessa da Tiradentes com a Paulo Facini, nós teremos uma obra bastante grande. Será feito um prédio de apartamentos. Um grande empreendimento ali. E me parece também que um hospital nas imediações. Isso, o hospital do outro lado da avenida, exatamente. Então, o que acontece? Na verdade é o seguinte, provocaram o vereador, o pastor João Barbosa. Olha, os vereadores ficaram 1h30 discutindo isso durante... Praticamente todo mundo falou. Todo mundo falou, mas praticamente durante todo o pequeno expediente, que é naquele momento onde são deliberados os projetos, que é o período exatamente de 1 hora, ficaram 1 hora falando desse assunto, pois uns provocando, claro, e outros defendendo, que é o caso do pastor João Barbosa, que é da Igreja Universal. Então muitos ali falando, só foi feito o retorno por causa da igreja. Não tem nada a ver, ali faz parte também de medidas, as tais medidas mitigadoras da obra, daquele empreendimento que vai sair na esquina. Mas vai facilitar também, se é o que eu estou pensando, esse retorno facilita também para você que vai subir para Luiz Facini e para a Câmara Municipal. Exatamente, porque antigamente... Para evitar você ir até o final lá do Bosque Maia, voltar... Ou outra saída, se o cara não quiser fazer o retorno. Tem que entrar direita. Vai, dá a volta. Então, quer dizer, foi um retorno bem-vindo. Eu acho que é bem bolado, na minha opinião, mas não é uma opinião de especialista. Exatamente. Eu sou leigo, e a discussão ficou toda em cima disso daí, irmão. A discussão ficou... praticamente, né? Defendendo o pessoal do prefeito e atacando o pessoal da oposição? Não, na verdade aproveitaram para dar uma mordida até no secretário de Transporte e Trânsito, no Paulo Carvalho, porque já dizendo que tem objetivo. Porque, por exemplo, tem vereadores que têm vários ofícios lá, de pedidos de pintura de guias, pintura de lombadas, sinalização viária, enfim, e não estão sendo atendidos. Aí muitos então aproveitaram, o vereador o Sérgio Magno,
e também, daqui a pouco eu lembro outro vereador que também foi lá e deu um cutucãozinho. Quer dizer, não é uma discussão entre partidos, entre oposição e situação, não, é interesse. É interesse localizado. Bem, na verdade, irmão, o que acontece? A Câmara Municipal realmente, cada sessão é uma surpresa. Né? Um vereador querendo derrubar o secretário. Todo mundo tem lá o seu interesse. No fundo, quando você aperta os vereadores, eles falam que é pelo bem da cidade, porque muitos vereadores falaram ontem na tribuna, não, mas a pessoa que atravessa ali fica perigosa. A vereadora Janete Petá, por exemplo, falava, pô, mas de quinta-feira a gente vai de domingo na feira e atravessa a rua ali, é perigoso porque tem o retorno. O lugar de atravessar é na faixa, né, irmão? É evidente. A vereadora devia dar um exemplo. Agora, se você me permite uma manifestação aqui, talvez extra e politicamente incorreta, principalmente em se tratando de Guarulhos, mas num dia como o de ontem. Ontem foi uma terça-feira movimentada no campo político, hein? Nós tivemos problemas, aliás, problemas não, tivemos a nossa atenção voltada primeiro para a confirmação da sentença do presidente. Aliás, confirmação da sentença não, porque ela foi diminuída, mas a confirmação do que as duas instâncias já tinham decidido até agora, tanto a primeira instância lá de Curitiba, da Justiça Federal, com Sérgio Moro, e tanto a segunda instância no TRF4 lá de Porto Alegre, que no caso é a segunda instância, não é? Regional, em termos regionais, e depois nós tivemos a confirmação em terceira instância no Superior Tribunal de Justiça do julgamento por corrupção e lavagem de dinheiro do ex-presidente Lula. Ficou bom para ele, não né? Não, eu acho que não. Confirmou-se, não. Diminuiu a pena, agora você só cumpre um quarto, em não, setembro mas ele pode estar na rua. Eu acho que esse aspecto é secundário. O que se confirmou ali foi de que Lula hoje pode ser chamado de criminoso, não é? Ou seja, ele pode também ser chamado de corrupto. Tem 3 instâncias, um juiz da primeira instância, um juiz, 3 juízes da segunda instância, no caso desembargadores, 4 ministros da Justiça em Brasília confirmaram a decisão do juiz Sérgio Moro de Curitiba. O que houve ali foi uma diminuição na pena de 12 para, no caso, 9 anos, porque 8 anos e 10 meses, quer dizer, faltaram 2 meses, quer dizer que houve uma confirmação quase que direta da pena do Sérgio Moro em primeira instância. Agora, o que eu acho nessa história toda, isso eu digo hoje na minha coluna na Folha Metropolitana, é de que está cada vez mais difícil a esquerda brasileira, não é, colocar o Lula como um mártir, não é, como um ser perseguido pelas elites brasileiras, pela justiça, pelo Estado, e colocar ele como preso político. Eu acho que está cada vez mais difícil. Mas venceu, esse assunto venceu. Mas o que eu queria dizer é outra coisa. É que também nós tivemos ontem, pela comissão da CCJ, da Câmara dos Deputados, a passagem, o primeiro estágio da reforma da Previdência. Quer dizer, assuntos que dominaram a política brasileira e os nossos vereadores aqui em Guarulhos discutindo se deve haver ou não um retorno na Avenida Paulo Facchini. E o Quer pior, dizer, irmão, eu acho uma incoerência, mas enfim, ninguém se manifestou lá. Você acompanhou. Não, acompanhei, você acompanhou na íntegra. Teve algum vereador que se manifestou a respeito da condenação do Lula? Não, Teve algum vereador que se manifestou a respeito da reforma da Previdência? O assunto do retorno, ele ainda caminhou para trás ainda, porque foi em defesa do retorno, porque o pastor João Barbosa, né, insistiu em dizer que ele estava ali defendendo a Igreja Universal, porque no requerimento está escrito lá, retorno em frente à Igreja Universal, e ele, como membro da igreja, ele tinha que defender. Aí, para provocar, ele falou assim, mas vocês estão falando tanto disso, mas e o vereador, e o viaduto, que o antigo prefeito Eloy Petá fez, o viaduto da entrada nova de Guarulhos, que é um viaduto manco, que você vem do Rio de Janeiro, não tem entrada para Guarulhos, que o viaduto era para chegar, assim que você passasse por cima da Dutra, já era para você atravessar
a Otávio Braga caiu do outro lado. E aí ficaram vendo tudo no retrovisor e foi aquela... Lembraram até da Patrícia Veras, que foi uma secretária de transporte na época do PT, que implantou na cidade taxões até onde você imagina tinha taxão. Os olhos de gato, aqueles que colocam no asfalto. Eu só sei que foi uma discussão do sexo dos anjos, que não levou a nada. Sinceramente, aqui, é o que você falou, tanta coisa acontecendo no Brasil e tanta coisa importante acontecendo em Guarulhos. Pois é, e ficamos também nessa discussão. Né? Eu acho importante que as questões de Guarulhos sejam discutidas. E você tem razão quando você muitas vezes já me disse que o que vale, o que os vereadores mesmos devem estar ligados são os problemas locais, os problemas da comunidade. Mas a gente precisa conhecer esses vereadores, saber o que eles pensam. Né? Saber em que posição que eles estão, se eles são de esquerda, se são de direita, se são de centro. Eu acho que pelo menos 10% de todo o assunto que fosse levado à Câmara Municipal se falasse também sobre o país. Não é? Mas eu sou, sei lá, eu digo politicamente incorreto em termos de Guarulhos, porque, sabe, seria forçar um pouco a barra, obrigar os nossos vereadores a discutirem os problemas nacionais em nossa Câmara Municipal. Eu acho que é pedir muito. Mas você falou em oposição agora há pouco, né? Sabe quem estava ontem lá na Câmara Municipal? Uma visita internacional. Eu vi isso na Folha Metropolitana de hoje. Uma senadora da Colômbia. Uma ex-guerrilheira. Ex-guerrilheira, exatamente. Perdão. Uma ex-guerrilheira. Mas o que foi uma ex-guerrilheira da Colômbia fazer na Câmara Municipal de Guarulhos? Hoje ela faz parte do parlamento colombiano. Mas e daí? Ela chegou... Veio fazer uma visita, terá uma conversa. Ela se manifestou lá, fez um discurso? Ela quer criar, ela veio ao Brasil porque ela pretende criar a rede de parlamentares pela luta dos direitos humanos e a livre expressão. Olha, se era ex-guerrilheira, na Colômbia deve pertencer às Farc. Ela, com certeza, ela é do partido das Farc, exatamente. Força Alternativa Revolucionária del Común. Exatamente. Então a senadora colombiana, aqui o nome dela é Griselda Lobo. Ela é ex-senadora, né? Precisa tomar cuidado, porque as Farc... Ex-senadora não, ela é atual senadora. Atual senadora, exatamente. Atual senadora. Precisa tomar cuidado, porque as Farc deixaram, né, deixaram de ser... deixou de ser um movimento revolucionário para se infiltrar no problema do narcotráfico. Tem várias coisas mas que não nos compete nesse momento discutir aqui. Então, de qualquer maneira, valeu a visita. Ela fez um pronunciamento lá de 10 minutos, né? Teve... Não pregou a revolução, não, né? Não pregou. O que ela prega é o seguinte, que nós mulheres não queremos parir filhos para a guerra. Eu vi isso aí, a declaração dela tá... Ela não pretende. Então, lembrando que tem amanhã um bate-papo, acho que às 9 horas da manhã, se não me engano, deixa eu ver aqui, irmão, que eu... Então hoje ela é uma pacifista, isso, né? Deve ter renegado o passado de ex-guerrilheira. Amanhã, das 9h30 da manhã às 10h30, a Comissão da Mulher, né, da Câmara Municipal, está convidando todos os interessados, vereadores, população, enfim, para compartilhar dessas experiências. Como é que ela foi recebida lá pelos vereadores? Foi bem recebida, tranquilo. O pessoal, principalmente do PT, né, deu bastante apoio para ela, mas por ser uma política de outro país, deram história. E o detalhe, irmão, o nome dela é Griselda Lobo, mas ela prefere ser chamada de Sandra Ramírez. Deve ter ligação alguma com algum guerrilheiro famoso. É como aqui. Nós temos alguns vereadores que colocaram Lula no nome, né? Exatamente. Então amanhã, quinta-feira, dia 25, das 9 às 10h30 da manhã, quem quiser ouvir a história da senadora aqui, que saiu da guerrilha e chegou até o parlamento colombiano, é um prato cheio, viu, irmão? Nós tivemos no Brasil também alguém que saiu da guerrilha e foi eleito presidente da República, Dilma Rousseff, não é? Verdade. Eu não sei se ela pegou em armas, isso aí não está bem claro, mas... E você sabe que aqui em Guarulhos nós já tivemos vereadores ligados à Farc, né? O vereador Edson Albertão, Carlão Derman, eu lembro que esse pessoal na década de 70, 80, foi tudo para a Colômbia fazer treinamento de guerrilha lá. E essa história de adotar o nome de uma pessoa famosa, de uma pessoa conhecida dentro do partido, como forma até de homenagem, né? Levou... pelo menos os 7 vereadores, de nenhum outro partido, mas os 7 vereadores do PT
adotaram o nome Lula, não é? É verdade. E todos eles continuam, não é? Com o nome. Continuam. Apesar dessas... Se o Lula amanhã for condenado pela 25ª vez, eles continuarão com o nome de Lula, não é? Porque o nosso guia, na realidade, ninguém vai aceitar. Quem é de esquerda, quem é do PT, jamais aceitará que Lula é aquilo que dizem que aceita, uma pessoa corrupta. Mas eu não sei, é o direito deles, cada um tem. Claro, é evidente. Eles têm uma ligação com os seus eleitores, não é? Se isso quer dizer, trazer bônus através dos eleitores, eu acho ótimo. Quer dizer, o eleitor meu gosta que eu me chame Lula, não é? Perfeito. Hermano Lula Henning, Sérgio Lessa, Edson Lessa. Hermano Moro Henning? Hermano, talvez. Uma parte aqui que eu quero fazer, eu não quero citar nomes, mas assim, a língua portuguesa, ela às vezes dói o ouvido, né? Principalmente em certos momentos. Quando a sessão esquentou ontem, que todo mundo falando ali do retorno, aí falaram do viaduto, onde já se viu, porque é o seguinte, o vereador Geraldo Celestino lembrou bem, inicialmente o viaduto da cidade de Guarulhos era para ter custado 32 milhões. Bom, aí já começa a ter interesse. Realmente. Aí a Camargo Correia que pegou a obra por esse preço. E ninguém participou mais da licitação porque esse seria inexequível com esse valor de 32 milhões. Não deu outra. Seria impraticável realizar a obra com Aí fizeram um aditamento de 42 milhões de reais e também não terminaram. Eu lembro que no final, quem terminou essa obra foi a Proguaru. No final das contas foram gastos 72 milhões de reais. Num viaduto que tinha sido orçado. Que tinha orçado para passar por cima começou com 32 milhões tinha sido orçado. E foi 40 milhões mais caro. E mesmo assim ainda não tem entrada para quem vem do Rio de Janeiro. Não passa por cima da Então, eu acho que este é um assunto interessante. Agora, ficar discutindo questão do retorno, quer dizer, interessa. Em relação à dor no ouvido. Dor no ouvido. Quando ficou essa discussão, talvez a emoção de alguns vereadores, que é um viaduto estaiado, certo? Virou viaduto espraiado. Falaram isso ontem. Não, que o viaduto espraiado, que o viaduto estaiado. Então, eu acho que é a confusão do momento. É o calor da emoção. Mas quem que fez o engano? Quem que se enganou? Não foi a Janete Petar, não, né? Porque o vereador que mais... Ele se enganou, às vezes se engana com a palavra mesmo. Que mais fala na Câmara de Guarulhos é uma mulher, é uma vereadora. Não, tem Janete Petar. A Janete Petar, ela está sempre na tribuna. Ela está sempre na tribuna. Ela ficou brava, hein? Quando o Geraldo Celestino falou dessa obra do viaduto, que foi o Eloy Petar, o marido dela que fez, o irmão, ela saiu do sério. Ela chegou a dizer, com essas palavras, né? Que você, Geraldo, você tem o dom de superar os meus limites. E que ela ia se entupir de sorvete à noite só pra passar aquela raiva que tava com ela. Não acredito, né? É uma figura. Que o Geraldo, ele realmente toca em alguns pontos. Janete Lula Pietá. Lula Pietá, exatamente. Então, é uma discussão. E veja bem, fica para a gente que é acostumado a acompanhar o dia da Câmara, são momentos hilários, né, irmão? Porque assim, eu fico imaginando aquela pessoa que assiste pouco às sessões da Câmara, quando vai, fica assustado. Por exemplo, eu lembro que uma vez a Câmara recebeu uma comitiva da África do Sul, né, que vieram vários parlamentares, foi muito bacana, todos trajados com as roupas lá dos seus países e tal. E aí, na época eu trabalhava na Câmara e recepcionamos esses políticos e tal, eles falavam português também, tudo tranquilo. Quando começou a sessão, aí um deles perguntou para mim, mas o pessoal não vai ficar em silêncio? Não fica, irmão, porque pode ser quem for que estiver na tribuna falando o que for. Ninguém presta atenção. Pessoal andando, fala todo quando mundo não junto. No telefone celular. E aí ele falou assim para mim, na época o parlamentar lá da África do Sul falou, Lessa, lá no meu país, quando um está com a palavra, pode ter centenas de pessoas. Estamos em silêncio completo, ouvindo o que ele tem a dizer. Aqui ninguém ouve. Está acontecendo alguma coisa hoje? Eu falei, não, é normal. Eles não acreditaram, irmão.
Mas isso acontece não só na Câmara de Guarulhos, mas em todos os parlamentos, né? Na Câmara dos Deputados. O Senado é um pouco mais comportado, o Senado em Brasília, no Congresso Nacional. Agora, na Câmara dos Deputados, esse movimento. E quando não, o deputado falando, tem 3 pessoas ouvindo também. Tem isso, né? É verdade, às vezes não participam realmente. Irmão, falando ainda de Câmara Municipal, um assunto bastante interessante, que escapou depois que... Porque aí venceu, resumindo, não foi votado nenhum requerimento no pequeno expediente, no grande expediente, que é onde se votam requerimentos, e aí se passou para a ordem do dia, onde foram votados alguns projetos de lei. E aqui vale uma fala do vereador, doutor não, né? Mas é que o Romildo errou como doutor, errei junto, do meu amigo Eduardo Barreto, vereador lá da região do Fortaleza. Ele está dizendo que algumas contas de água na cidade de Guarulhos estão vindo com a cobrança a mais do valor no metro cúbico. O mesmo metro cúbico do mês passado está num preço e o metro cúbico desse mês está em outro. Lembrando que a Sabesp anunciou que não teríamos aumento de água na conta de luz. Então vocês aí de casa, se estão com esse problema aqui, porque chegou a ser até o dobro, tá? O dobro se a água da Sabesp iria gastar, iria custar mais do que a água do SAAI. Mas já foi dito que não tem aumento, não houve aumento agora com essa transição. Então, é um caso, deve ser algum problema técnico, então que todo mundo procure. E esse vereador está atrás desse problema. O Eduardo Barreto está atrás desse problema, exatamente. E que partido, Eduardo? É do PCdoB. Aliás, o único, né? O PCdoB tem apenas um. O único partido. E a atuação dele é próxima do PT? Eles atuam juntos? Eu vou dizer, o Eduardo Barreto é um vereador bastante... Atuante, não é? Atuante, mas assim, ele joga praticamente como um vereador independente. Ele é bastante sensato, vamos dizer. É um dos vereadores ali que eu tenho... Acesso fácil. Não só acesso fácil, mas assim, ele é uma pessoa que realmente ele vai lá na tribuna e traz o problema, sendo do governo ou não sendo do governo, ele está sempre ao lado do povo ali. E uma bancada de um, não é? É verdade. Então, a menor bancada. Eu acho que os parabéns para ele. E falando em Sabesp, aí ó, quinta-feira, amanhã, às 11 horas da manhã, no plenário da Câmara, o senhor Valdemir Viana Freitas, que é o superintendente da Sabesp, vem fazer uma apresentação da cidade, para a cidade, de todos os projetos que a Sabesp pretende implantar na cidade, fazer um balanço de tudo que foi feito até agora aqui em Guarulhos. Então, problemas que tiverem, é melhor hora, quem puder, problema é o horário, 11 horas da manhã, numa quinta-feira, você e o senhor e a senhora que trabalham, é difícil de estar lá, mas entre em contato com o seu vereador, deixe lá o problema no gabinete lá do vereador na Câmara Municipal, é só ligar na Câmara, 24750200, 24750200, pede o gabinete, o seu vereador vou citar aqui, no caso quem chamou essa reunião foi o vereador Romildo, falou, eu quero falar no gabinete do vereador Romildo, o assessor vai atender. Eu tô com um problema assim, pergunta para mim lá por que a Sabesp isso, por que a Sabesp aquilo, porque assim, é uma grande oportunidade são poucas, né, irmão? Mas são boas essas oportunidades do cidadão estar próximo ali às autoridades, aos vereadores e no caso aqui, ao superintendente da Sabesp, quer dizer, ele e toda a sua assessoria técnica vão fazer uma apresentação lá sobre tudo que pretende ser feito, porque a promessa de acabar com o rodízio de água na cidade ainda está valendo até dezembro, hein? Vamos esperar e vamos cobrar. Né? Nós estamos no finalzinho do programa, tinha uma coisa que eu gostaria de destacar aqui hoje também, seria essa tentativa de ser reconhecido em Guarulhos como um elemento de nossa cidade, ou como uma organização preocupada com a cidade. A gente falou muito da GRU Airport aqui ontem. E hoje houve aí uma notícia que eu acredito que ela é uma boa notícia, que é um exercício feito
pela GRU Airport, promovido pela GRU Airport, com a participação do Corpo de Bombeiros, com a participação de setores importantes da sociedade, um exercício, né, no caso de uma tragédia acontecer na cidade. Acidente, né? É verdade. O caso de um avião cair, a gente espera, é evidente que isso nunca ocorra, né? Mas se um dia ocorrer, a cidade está preparada. Já ocorreu, né, uma vez aqui para enfrentar. Ocorreu já. Na década de 80. Teve um caso, não é? Teve um caso desse. E tinha voltado do Brasil naquele dia quando aconteceu em Congonhas, né? Ali na Bandeirantes, na Washington Luiz, ali, aquele avião da TAM, quando caiu aquela tragédia violenta. Então, isso pode acontecer na cidade. Então, houve uma. E está havendo, eu acho que é altamente elogiável essa postura da GRU Airport, no sentido de se preocupar com as coisas da cidade, né? Tá bom. Isso aí é muito importante. Irmão, para finalizar, quero dizer já estão dando sinal aí que o nosso programa já terminou. É só para avisar que eu estou em contato já com a assessoria do presidente da Câmara, professor Jesus. Estamos tentando encaixar uma agenda aí ainda a quinta ou sexta-feira, amanhã ou depois. Ele tinha pedido para ser na quarta da semana que vem, mas como é feriado, eu não sabia se aqui... 1º de maio, Dia do Trabalhador. Outra coisa... Mas vamos trazer ele sim. Um assunto que ficou de fora hoje foi que finalmente foi resolvido o problema da licitação da TV Câmara. Diz que foi, né? Agora vamos ver se tem recurso. Ainda cabe recurso. Vamos esperar mais uma semana. Então tá. Tem recurso. Estamos torcendo para a TV Câmara voltar ao ar, né? É verdade. E ocupar aquele pessoal que está lá. E dar os parabéns ao Roberto Samuel, que por vontade própria, iniciativa privada... É ele quem está transmitindo. Né? A gente acompanhou ontem a transmissão feita pelo Roberto Samuel, né? Da sessão da Câmara. Muito obrigado. Amanhã você vem. Amanhã eu venho. Eu também venho. Muito obrigado pela sua atenção. Espalha Fatos termina aqui. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia, sempre ao vivo. Até lá. Até lá.